Quem é Pablo Marçal? Seria ele o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo ou só mais um picareta? No vídeo de hoje eu vou abordar um tema um pouco diferente. Aproveitando que esse é um ano de eleição, a gente precisa entender quem são os candidatos das principais cidades do nosso país, já que isso vai sim impactar diretamente na sua vida pessoal e também na sua vida de investimentos. Para iniciar essa série de vídeos eu vou começar falando da principal cidade do país e como isso está se desenrolando também Brasil afora. E temos um personagem principal, digamos assim, nessas eleições que vem se destacando, ganhando muita notoriedade, que é sim o Pablo Marçal. Ele que é amado e odiado por muitos. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro. Neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Pablo Marçal, empresário, digital influencer, escritor, multimilionário, sendo conhecido por muitos como um vendedor de sonhos, um vendedor de cursos. Ficou extremamente conhecido por vender cursos e se auto-intitular como um grande empresário. E acabou explodindo nas redes sociais, inclusive tentou até se pré-candidatar à presidência do Brasil em 2022. E agora, neste ano de 2024, ele se lançou a pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E será que ele teria condições de administrar a grande metrópole que é São Paulo? Seria ele um picareta, um vendedor de sonhos? Um cara que só fala o que os outros querem ouvir? Ou ele realmente tem algum conteúdo? Bom, nesse vídeo vamos tentar entender e analisar quem é Pablo Marçal, também vou trazer alguns insights dos outros candidatos e se ele realmente tem chances de ser o próximo prefeito dessa grande cidade. Primeiramente, vamos entender qual é a importância de São Paulo para o Brasil. A cidade que não dorme, para quem não sabe, completou em 25 de janeiro de 2024 470 anos, sendo a principal cidade e uma das mais antigas do Brasil. São Paulo também é considerado o principal polo econômico do nosso país, sendo sede de grandes empresas nacionais e multinacionais, como bancos, Ambev, Gerdau, JBS e outras grandes empresas. Só para vocês terem noção, se a gente pegar o ranking das 10 principais empresas de São Paulo, a somatória do valor de mercado delas passa de 1,1 trilhão de reais. E estamos falando apenas das 10 primeiras. Então imagina se a gente pegar 100 maiores empresas de São Paulo, o quanto isso não daria em valor também. Em 2021 foi movimentado cerca de 829 bilhões de reais no ano em São Paulo, quase 1 trilhão de reais. E só para você ter uma noção do nível de insanidade que é essa cidade, se a gente fizer uma comparação entre milhares, milhões e bilhões e trilhões, temos a seguinte diferença. Se contarmos até 1 milhão, 1, 2, 3, até chegar no milhão, a gente vai demorar 12 dias. Se você fizer o mesmo processo, contando até 1 bilhão, você vai demorar mais ou menos 32 anos, o que já dá muita coisa. Mas, se você quiser contar até 1 trilhão, você vai demorar mais que 23 mil anos. Ou seja, essa quantia de dinheiro que é movimentada em São Paulo representa muita coisa. Grande parte dos eventos nacionais e internacionais que acontecem no Brasil são feitos em São Paulo. Inclusive, eu mesmo estou indo para um evento de São Paulo, que é um evento sul-americano. Então, quando a gente tem algum grande evento, um workshop ou algo nesse sentido, a cidade de referência sempre vai ser São Paulo. Lá é o coração do Brasil. São Paulo tem cerca de 645 municípios, tendo mais de 12 milhões de pessoas vivendo na Grande São Paulo. É uma cidade que foi construída com imigrantes e pessoas que vieram de fora, seja de várias etnias e países diferentes. Certo, pessoal, agora que a gente entendeu um pouquinho de São Paulo, a gente pode começar a entender mais os seus candidatos a prefeito. Já que saber quem é o candidato vai sim, de alguma forma, impactar o Brasil. É a cidade mais importante. A gente precisa saber e entender quem são os candidatos à Prefeitura de São Paulo, por mais que a gente acabe não votando, né? Mas, de alguma forma, a gente pode sim criar uma influência mediante a internet, por exemplo. Primeiro, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é uma pessoa que hoje lidera as pesquisas, principalmente graças ao apoio que ele tem. Eu considero que ele é um candidato da velha política, então óbvio que ele vai ter seus conchavos e seus aliados, e isso vai fortificar sim a sua campanha, mas nesse momento não vejo como o principal candidato à Prefeitura de São Paulo, porque é mais do mesmo, né? A gente já entende como funciona essa casta política, então ele não fede nem cheira, né? Ele só tá lá como um posto figurativo, basicamente. Bom, o próximo candidato é o Boulos, também conhecido pelas suas razões de propriedade, ele que é o candidato do PSOL, bem ligado à extrema esquerda, e tem algumas ideias populistas, como sempre, e, obviamente, pensando que o dinheiro pode ser gerado de qualquer lugar, né? Ele simplesmente vai injetar o dinheiro na economia de São Paulo, sem se preocupar com segurança financeira e manter os cofres públicos sempre em dia, né? Já que o pensamento da esquerda é justamente esse, né? Gastar cada vez mais, fazer suas obras populistas e depois o próximo que assumir que segure a bronca. Então esse é um candidato que ele certamente vai ter o apoio do Lula, né, e os seus demais aliados da esquerda. Tem bastante projetos também alinhado a questões de uma cidade mais verde e outras questões que ele defende ali na sua bandeira política. Mas, como a gente sabe, são ideias sempre populistas, que acabam agradando boa parte da população de São Paulo, e com base nisso ele vende esse sonho, mas depois que ele entra, a gente sabe o que acontece, tendo em vista aí o Haddad com suas ciclovias
alguns anos atrás. O próximo que vem também nessa corrida eleitoral é o Datena, ele que é um dos principais aí apresentadores do Brasil, sempre muito conhecido em todo o nosso país. Também tem ideias bem vinculadas à esquerda, por mais que seja o candidato do PSDB, que também, na nossa visão, é só um partido que faz uma pseudo-concorrência ao PT, mas eles sempre foram farinha do mesmo saco. Então, em termos de ideias, da mesma forma que o Boulos, o Datena foca muito nessas questões de segurança pública e outras ideias. Depois temos uma outra candidata extremamente conhecida também, a Tabata Amaral, ela que recentemente teve uma polêmica, inclusive, com o próprio Pablo Marçal, e hoje tem algumas ideias também direcionadas ao populismo e ao desenvolvimentismo. Ela tem uma influência forte na mídia e isso pode acabar beneficiando também a sua candidatura. Outro candidato que estava sendo pleiteado e provavelmente vai abandonar a corrida eleitoral é o Kim. O Kim é um candidato que está mais ligado sim às ideias liberais e à austeridade fiscal, diminuição da máquina pública, e é um grande deputado hoje em atuação também. Obviamente eu já falo puxando sardinha pro lado do Kim, porque eu sempre acompanhei ele desde o início da sua carreira. Então eu entendo que ele tem sim um bom potencial para ser prefeito de São Paulo, mas parece que ele entendeu que não é o momento e é melhor ele sair dessa corrida eleitoral e utilizar os votos da direita, dos liberais, de uma forma mais inteligente num único candidato. Pessoal, eu fiz um review bem rápido de quem são os candidatos, porque o foco desse vídeo é a gente falar um pouco mais sobre o Pablo Marçal. Se você quer que eu faça um vídeo sobre cada um dos candidatos e destrinche mais sobre as ideias deles, e obviamente fale da minha opinião, deixe aí nos comentários. Certo, pessoal, falando agora do Pablo Marçal, ele que é um produtor de conteúdo, empresário, e essa é a segunda vez que tenta se candidatar, como eu falei lá no início do vídeo. Mesmo quando ele não pôde se candidatar à presidência do Brasil, ele se candidatou a deputado federal e na época ele obteve cerca de 243 mil votos. E até chegou a ser eleito, ganhou uma cadeira, né, na Câmara dos Deputados, mas no final das contas acabou até sendo impugnado, já que aconteceu alguns problemas ali jurídicos na hora da sua candidatura. O Pablo Marçal é hoje um fenômeno na internet, goste você ou não, e graças a isso toda a sua vida é pública. Por exemplo, em meados de 2005, de acordo com a acusação, ele participou de uma organização criminosa que invadia contas bancárias pela internet. Segundo a sentença, o Marçal cuidava dos computadores da quadrilha e entregava listas de e-mails de possíveis vítimas. O empresário nunca foi preso pelo crime e em 2018 a justiça entendeu que a pena já havia sido prescrita e aí extinguiu. E aí fica a pergunta, será que foi nesse momento que ele iniciou sua carreira no ramo dos negócios? Mas, segundo o Pablo, ele iniciou sua carreira na Brasil Telecom, onde foi evoluindo e liderando centenas de pessoas sempre com discurso de mudança de mindset. Até que um dia ele foi convidado para fazer um evento e supostamente ganhou 300 mil reais. E foi aí que ele teve o seu desbloqueio. Então ele começou a trabalhar com palestras, escrever livros e utilizar da sua figura pública como um poder de geração de dinheiro. E hoje ele é um empresário com múltiplas empresas e negócios. Outra questão muito importante que o Pablo fez nesses últimos tempos foi se relacionar com pessoas que estão também fazendo sucesso na internet. Seja produtores de conteúdo, MCs, comediantes, cantores, enfim, ele acabou elevando também a sua presença em outras comunidades, sendo essa uma grande estratégia para quem quer popularidade e furar bolhas de outras comunidades. Pois devido a esse jeito que ele tem de ser uma pessoa altamente comunicadora e um ótimo vendedor, ele acabou cativando e conquistando outros públicos, assim gerando notoriedade entre eles. Agora sobre suas propostas de governo. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não foi liberado o documento oficial. Então a gente vai pegar mais ou menos o que já foi falado e o que ele já trouxe também em podcast que ele tá indo. Um dos principais projetos que ele vem falando é o cinturão de teleférico, que vai rodear todas as comunidades. Um teleférico que ele vai ter uma velocidade até que baixa, de 18 a 21 km por hora, e vai ser gratuito para os moradores, porém pago para turistas. A ideia aqui é desafogar boa parte do trânsito da cidade de São Paulo, que a gente sabe que é um grande caos. Outro projeto é colocar oficina nas comunidades. Novamente, esse problema do trânsito ele acaba acontecendo porque as pessoas atravessam a cidade para chegar no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Isso acaba gerando todo esse caos, já que é uma cidade muito populosa. E a proposta do Marçal é justamente trazer oficinas e empregos para as comunidades, evitando que a população tenha que sair do seu bairro para atravessar toda a cidade para chegar no seu emprego, perdendo muitas vezes horas nessa locomoção. Outro projeto que ele tem é o projeto SP50, que segundo o Pablo é levar São Paulo a 2050, antes de terminar o ano de 2030. Mas espera, como é que funciona isso? A ideia é fomentar a educação e melhorar a educação das crianças, mudando as matérias, incluindo mais temas como empreendedorismo, finanças, negócios, o que faria com que as crianças fossem preparadas para o mundo de negócios e mais capazes de entrar no mercado de trabalho. Esses são só alguns dos projetos que ele já trouxe em podcast que ele está participando, mas novamente, como eu falei, a gente ainda não tem o documento oficial e é importante, quando o documento das propostas oficiais saírem, ler ele com muita cautela e entender todas as propostas dos candidatos. E isso não vale só para o Pablo Marçal, todos os outros candidatos é imprescindível que você faça isso para entender quem é o melhor prefeito para a cidade. Certo, pessoal? Então essas foram algumas das ideias aí do Pablo Marçal. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse tema, já que a gente está em ano de eleição e isso acaba afetando diretamente o
nosso lado financeiro aqui também. Eu vou trazer nos próximos vídeos mais informações das nossas eleições aqui no estado de Santa Catarina e nos municípios próximos de onde eu moro. Se tem alguma sugestão de candidato, pode deixar aí nos comentários também. Lembre-se que os votos municipais à primeira vista não parecem ser importantes, mas é justamente nessa esfera que a gente pode começar a mudar o cenário brasileiro, com políticos que tenham novas ideias e ideias que estão mais relacionadas com o que nós acreditamos. E por mais que a gente tente se afastar da política, ela está permeada na nossa vida. As nossas decisões de querer ter uma liberdade financeira também vai estar relacionadas com as nossas decisões políticas. Por isso que é importante você entender quem são os candidatos da sua cidade e se fazer presente nesse momento. E para que a gente possa ser pessoas livres do poder do Estado, a gente precisa escolher políticos que tenham essa mesma visão. Se chegou até o final desse vídeo, deixe nos comentários qual a sua opinião sobre o Pablo Marçal e os demais candidatos da Prefeitura de São Paulo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.